Estamos em mais uma meditação diária da Escola Bíblica, momento de aprender e refletir na Palavra de Deus. E o tema de hoje é: o cuidado de Deus nos mantém em segurança. Vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 30. Diz assim a Palavra de Deus: Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Precisamos entender que o nosso Deus, Ele cuida de nós. É este cuidado que nos dá toda a segurança que precisamos em nossa vida. Aqui no capítulo 6 de Mateus, do versículo 19 ao 24, Jesus fala a respeito dos cuidados com a riqueza. Ao passo que do 25 ao versículo 34, Jesus fala sobre a ansiedade. Em ambos os casos, nós precisamos lembrar que é Deus quem cuida de nós. No versículo 19, Jesus está orientando a não se ajuntar tesouros na terra, ou seja, a não colocar o seu coração sobre as coisas desta terra, já que tudo aqui é consumível, é destrutível, como ele mesmo diz, tanto pela traça como pela ferrugem, ou pode ser levado por um ladrão. Jesus está dizendo que as coisas desta vida são muito frágeis e que a melhor coisa a ser feita é confiar no cuidado de Deus, é confiar naquilo que é eterno, em detrimento ao que é material. Jesus fala também sobre o perigo de, nesta busca pelas coisas materiais, pelas riquezas, há um perigo muito grande de tentar servir a dois senhores, onde Jesus vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores, há de servir a um e aborrecer a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. É um risco do qual se deve ter muito cuidado, já que facilmente somos levados a entrar nesta onda deste mundo tão materialista, onde se faz de tudo em função daquilo que lhe traz benefício ou recompensa. Deus espera que o seu povo confie com exclusividade nele e que dependa daquilo que ele proporciona com muito amor, no seu zelo e no seu cuidado para com seus filhos. Se há alguém que pensa ter o bastante e se apega naquilo que tem, há aqueles que talvez não tenham tanto e andam preocupados por não terem. Jesus chama atenção também para não andarmos cuidadosos com esta vida, nem mesmo com as coisas básicas e essenciais, tanto o que comer, o que beber, ao que vestir, pois Deus está cuidando de nós. Ele usa o exemplo das aves que não semeiam, não cegam, nem mesmo ajuntam em celeiros, mas que estão sendo alimentadas. Jesus chega a fazer a seguinte pergunta: porventura vocês não valem mais do que as aves dos céus? Se Deus alimenta as aves, não alimentará os seus filhos? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado em sua estatura? Os cuidados não mudarão o percurso da nossa vida, nem no sentido literal de alguém que entende que a estatura aqui se refere à estatura física, muito menos à estatura ou ao período de tempo que nós possamos viver aqui nessa terra. Os cuidados não resolverão nossos problemas, esta é a grande verdade. Por isso, de nada vale andar inquieto, andar preocupado, nem mesmo, como disse Jesus, com as coisas básicas e que são necessárias e que teoricamente justificaria o cuidado com essas coisas, pois são coisas necessárias. Mas Jesus está orientando que a melhor coisa a ser feita é confiar no Senhor e não andar cuidadoso, não andar preocupado. Por quê? Porque o Pai Celestial sabe de tudo que nós necessitamos. Versículo 32. Ele sabe de tudo quanto nos é necessário. E que andar em função das coisas desta vida, ou andar extremamente cuidadoso com as coisas desta vida,
representa assim, conforme o texto que nós lemos como base desta meditação, versículo 30, representa uma grande falta de fé. Andar confiante nas riquezas ou cuidadosos com as coisas da vida representa falta de fé. E o conselho conclusivo de Jesus está no versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está dizendo: busque aquilo que é essencial. Não busque as riquezas, busque aquilo que é eterno. Busque primeiro aquilo que é fundamental, aquilo que não se corroerá ou será corroído, aquilo que não será destruído ou abalado. Busque o reino de Deus, busque a vontade de Deus, sirva a Deus neste reino espiritual, ande em função às orientações de Deus. Tudo isso é buscar o reino de Deus, a sua justiça, a justificação que vem de Deus e que nos faz viver e andar em justiça. Nos dá também a recompensa de que todas as coisas que são essenciais serão acrescentadas por Deus. Jesus não diz todas as coisas serão acrescentadas, porque aí o texto seria muito genérico. Mas Jesus, ele é específico e diz: todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele acabou de dar exemplos sobre questões necessárias da vida, como o que comer, o que beber e o que vestir. Podemos entender sim que esses três elementos, eles denotam tudo aquilo que é básico e necessário para a nossa vida. Podemos nos tranquilizar, podemos ficar em paz, pois aquilo que é necessário, Deus não deixará faltar aos seus filhos. Aquilo que faz parte da nossa subsistência, Deus não deixará que isso nos falte. Era um erro muito comum no farisaísmo, tanto também no judaísmo, onde geralmente havia uma ênfase indevida sobre a riqueza material, como uma evidência da aprovação de Deus. Se alguém tivesse muito dinheiro é porque era aprovado por Deus, e se não tivesse, não era. Parece que a teologia da prosperidade não surgiu agora não. Naquele tempo já havia pessoas que pensavam que todos quantos tivessem muito dinheiro eram pessoas que tinham toda a aprovação de Deus, quando a gente sabe que não é bem assim que funciona. Jesus explicou de forma clara que os tesouros dessa terra são efêmeros, podem ser perdidos a qualquer momento. O cidadão do reino deve, com certeza, antes de tudo, ajuntar o seu tesouro no céu, concentrando-se na justiça de Deus. Jesus não condena as riquezas, mas a escravidão às riquezas, de maneira de colocá-las ao lado em comparação como servir a Deus. Pois não é novidade a nós, principalmente no século XXI, de que realmente há pessoas que servem a riqueza, servem o mundo material e que vivem somente em função disso, e que para isso está disposto a fazer qualquer coisa, está disposto a tirar a vida de alguém, está disposto a prejudicar alguém, está disposto a mentir, está disposto a fazer o que precisar. Presta atenção: quem vive pelo reino buscará o reino. Aquele que conhece e vive pela verdade viverá pelos padrões do reino e confiará no cuidado de Deus. Assim como não devemos nos firmar nas riquezas, também não devemos ficar escravos da ansiedade e esquecer que existe um Deus fiel, em que nunca esquecerá dos seus filhos. Quando falamos que não devemos andar ansiosos, não há uma proibição de previdência ou planejamento, mas de ansiedade sobre necessidades diárias, daquilo que, como já disse, Deus ele cuidará e nos orientará como suprir estas demandas. Jesus disse: vocês não sabem que a vida vale mais do que o alimento? Considerando que a própria vida e o corpo foram providenciados por Deus, não deveríamos confiar nele para providenciar aquilo que tem menos importância? Considerando que Deus fornece o sustento às aves que não têm capacidade de semear, colher e armazenar, quanto mais deveriam nós, os seres humanos, que foram equipados com esta capacidade de confiar em seu Pai Celestial. Precisamos confiar no Senhor e esperar no Senhor, tal como
Ele cuida dos pássaros, veste os lírios do campo. Também Ele nos alimentará, nos providenciará aquilo que se faz preciso, aquilo que se faz necessário a nós. A nossa fé, ela é demonstrada à medida que temos a capacidade de aguardar no Senhor, de esperar no Senhor e de não nos render à tendência natural desta vida, às coisas naturais. Jesus disse: essas coisas os gentios procuram, pois eles não conhecem o Deus que pode suprir suas necessidades, pois eles não conhecem o Deus que pode mantê-los naquilo que eles precisam. Por isso eles vivem em função das coisas desta vida. Mas vocês são cidadãos do reino. Portanto, busquem em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que Deus abençoe. Esta foi mais uma meditação da Escola Bíblica dentro do programa A Voz da Libertação.